Graça e paz, meu querido, minha querida, tudo bem? Nós vamos falar sobre a vida de três homens. Três homens que no seu tempo foram exemplos de fé. E mesmo diante de um grande desafio, se mantiveram fiéis a Deus. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Acontece que, na província de Babilônia, no reino de Babilônia, o rei Nabucodonosor decidiu construir uma grande estátua de ouro em sua homenagem. E instigado por aqueles que o acompanhavam, elaborou um ritual que deveria acontecer diariamente. E aquele ritual consistia em as pessoas que, quando ouvissem o som da banda, da gaita de foles, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, elas iriam até a presença daquela estátua e se prostrariam perante aquela estátua. E aqueles que não se prostrassem, que não prestassem adoração à estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado, seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Durante muitos dias aconteceu o ritual, porém veio aos ouvidos do rei Nabucodonosor que três homens não estavam indo se curvar perante aquela estátua. Três homens não estavam se prostrando perante a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei irou-se e pediu para que eles comparecessem à presença do rei para se justificarem. E o rei disse: vocês deverão se prostrar perante a minha estátua. Mas a resposta daqueles homens, cheios de fé, foi a seguinte: ó Rei, vive eternamente. Se for do gosto de nosso Deus que nós pereçamos no fogo, nós pereceremos. Mas também se for do gosto de nosso Deus que nós sejamos salvos, nós seremos salvos. Então o rei caiu no semblante, ele se irou e mandou aquecer a fornalha ainda 7 vezes, ou seja, aquilo que já era capaz de matar aqueles homens foi aumentado 7 vezes. Por quê? Porque o inimigo, ele quer te assustar, ele quer tirar a sua fé antes de tomar qualquer atitude. Você já percebeu como na sua vida muitas situações são até pequenas, mas elas começam a se agigantar, e você fala: não tem mais jeito, este é meu fim. Mas isso é porque o inimigo, ele quer tirar a sua fé através do medo. Ele quer te colocar um medo no seu coração. Então nós devemos sim termos o escudo da fé para nos proteger desses dardos do inimigo que fazem com que nós venhamos a ter medo diante das situações. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes e foram lançados à fornalha de fogo ardente. E aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha pereceram, eles morreram. Mas o rei Nabucodonosor ficou espantado com o que aconteceu aquele dia, porque aqueles homens não sucumbiram perante o fogo, antes se levantaram e andaram dentro da fornalha. Porém, eram 3 os homens que foram jogados na fornalha, mas havia um 4º homem. E segundo o relato do próprio rei Nabucodonosor, ele era como os filhos dos deuses. Então nós vemos que eles tiveram livramento dentro da fornalha. Eles não foram poupados de passar pela fornalha, eles não foram poupados de passar pela tribulação. Inclusive a tribulação foi maior do que eles esperavam, porque o decreto não era para que eles sejam jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida, era apenas a fornalha. Então nós vemos que o inimigo, ele aumenta a luta, ele aumenta os brados, aumenta os gritos.
porque Ele sabe que Ele só pode te vencer se você perder a sua fé. Então mantenha a sua fé, meu irmão, porque muitas vezes nós não somos livrados da fornalha, mas nós somos livrados dentro da fornalha. É dentro da luta que se faz o campeão. Sim. Imagine se aquele dia Sadraque, Mesaque e Abednego conseguissem fugir, será que a história deles estaria hoje sendo contada? Se eles tivessem se acovardado e se prostrado, será que a história deles teria sido contada? Não. Se eles tivessem conseguido fugir, ou se eles tivessem se entregado, essa história não seria contada, porque essa é uma história de fé. E a fé, ela supera o medo. A fé, ela vence o medo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a sua batalha vai se agigantar na sua frente e o medo vai começar a aparecer. Mas faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, mantenha a sua posição de fé. Confie no Senhor e tudo o mais Ele fará, porque Deus vai te livrar dentro da fornalha para que seu testemunho seja grande, para que o seu testemunho venha a incentivar a vida de outros a virem a Cristo, porque o seu testemunho vai edificar a vida de muitos. Creia, pois nós servimos o Deus que nunca perdeu uma batalha, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É este Deus a quem nós servimos, o poderoso, grandioso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que essa simples reflexão venha a tocar o seu coração e aumentar a sua fé. E se você gostou dessa mensagem, dar um curtir, vai ajudar bastante o canal. E seja um evangelista, envie essa mensagem para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que estão precisando. E assim eu me despeço, meus irmãos, com a paz do Senhor. E a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Em nome de Jesus.